Bem, graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui para juntos estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é um privilégio e uma bênção muito especial me dirigir a cada um de vocês aqui presentes. Eu já cumprimento a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradeço pela atenção de todos e desejo a todos um feliz ano novo, que seja um ano novo de bênção, um ano novo de prosperidade. Abençoo também a todos os nossos ouvintes que têm nos acompanhado através do YouTube. Eu cumprimento a cada um de vocês também com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradeço a audiência de cada um e desejo aí um feliz ano novo a cada um de vocês e espero que nos encontremos novamente com as próximas exposições que nós teremos no ano seguinte, Deus assim permitindo. Então, desde já fica aqui o meu agradecimento a cada um de vocês que tem nos acompanhado. Desejo a todos um feliz ano novo e que o Senhor Jesus Cristo lhes abençoe grandemente. Dito isto, quem estiver com a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo aí no livro de Êxodo, no capítulo 23, a partir do versículo 20 até o 33. Então, quem estiver com a sua Bíblia, abra comigo aí no livro do Êxodo, no capítulo 23, a partir do versículo 20 até o 23. E diz assim a palavra de Deus no livro de Êxodo, no capítulo 23, a partir do versículo 20 até o 33, e diz assim: Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que eu tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente ouvires a voz, e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não adorarás os seus deuses, nem darás culto, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirás totalmente e despedaçarás de todo as suas colunas. Servireis ao Senhor, vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número dos seus dias, enviarei o meu terror diante de ti, confundindo a todo o povo. Onde entrares, farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. Também enviarei vespas diante de ti, que lancem os heveus, os cananeus e os heteus de diante de ti. Não os lançarei de diante de ti num só ano, para que a terra se não torne em desolação, e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Porei os teus limites desde o Mar Vermelho até o Eufrates, desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o Eufrates, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances de diante de ti. Não farás aliança nenhuma com eles, nem com os seus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que te não façam pecar contra ti. Se servires aos seus deuses, isso te será cilada. Amém? Lemos até aqui as Escrituras Sagradas. Então nós nos encontramos aqui com uma passagem
bem interessante, onde Moisés escreve esse discurso quando ele estava... Moisés escreve esse discurso quando ele e cerca de 2 milhões de israelitas estavam para partir da península do Sinai, rumo à terra prometida, rumo à terra de Canaã. Portanto, essa perícope trata-se de um discurso de despedida, mas também um discurso de alerta. O povo devia manter a aliança abraâmica com Yahvé. Eles deviam se manter fiéis diante de Deus, manter-se fiéis na aliança que Abraão havia feito com Yahvé, e de modo algum deviam fazer alianças com os povos idólatras cananitas. Fossem elas alianças aí civis, militares ou religiosas, pois só assim os seus inimigos seriam expulsos e eles assim poderiam possuir a terra aí que o Eterno daria para eles. Sendo assim, eles só poderiam aí ver a promessa que Deus havia feito a Abraão sendo cumprida se eles fossem fiéis à aliança divina. Então nós já podemos perceber aqui com esta mera introdução, meus irmãos, que Deus, ele é um Deus de aliança. Este é o tema que eu quero trabalhar neste dia. Eu quero demonstrar através desses versos aqui com vocês que o nosso Deus é um Deus que faz aliança com o seu povo. Primeiramente, o profeta Moisés, ele salienta que Deus enviaria o seu anjo, que aqui nesta passagem não é um anjo comum, como Miguel ou Gabriel, mas é um mensageiro distinto, talvez uma das primeiras referências aí ao Espírito Santo ou ao próprio Senhor Jesus Cristo sendo mencionado no Antigo Testamento. Isso nós encontramos aí no verso 20, parte A. Só que em segundo lugar, Moisés denota que a presença desse anjo aí iria proporcionar para os israelitas proteção, orientação e sustento por onde eles peregrinassem. Isso nós vamos ver aí no verso 20, na parte B. E para que esse guia encaminhasse eles e os protegesse pelo caminho, havia requisitos que eles teriam que cumprir para que recebessem isso da parte de Deus. Eles tinham que obedecer ao Criador e jamais se rebelar contra ele, porque aqui é dito que ele não perdoaria nenhum tipo de transgressão, nenhum tipo de rebelião. E aqui já dá um aspecto distinto para este anjo, porque um anjo comum ele não tem autoridade para perdoar pecados. E segundo, eles tinham que manter-se fiéis ao Eterno e jamais se contaminar com os falsos deuses ali de Canaã. Se os israelitas fossem fiéis e obedientes, o Criador lhes daria tudo de bom e vitórias pelo caminho por onde eles passassem. Isso nós vamos ver aí a partir do verso 21 até o 33. Dito isto, entremos à exposição do nosso texto com isso em mente, que assim como Deus exigiu aí obediência e fidelidade dos israelitas, hoje Deus continua exigindo do seu povo obediência e fidelidade. Obediência à sua palavra e fidelidade à sua aliança, porque como dito aí, Deus ele é um Deus de aliança. Agora a pergunta que fica em nossa mente é a seguinte: à luz da Bíblia, como é que nós provamos aí que esse Malach, mensageiro em hebraico, não é um personagem comum, mas uma manifestação de Cristo no Antigo Testamento? Antes de entrarmos à Escritura propriamente dita, eu quero trazer para vocês uma declaração de João Calvino que traz luz a essa passagem. Ele diz o seguinte, este ponto deve ser considerado e estabelecido, que não há referência aqui a um homem mortal. Então aqui ele já elimina a ideia dos rabinos judeus que defendiam que talvez esse anjo pudesse ser
Moisés ou Josué. Calvino está dizendo que não há referência aqui a um homem mortal. E o que já temos dito, diz Calvino, deve ser recordado, que não se designa nenhum anjo comum. E Calvino elimina a hipótese de ser um anjo comum aqui, como sendo Miguel ou Gabriel. Senão, ele diz que é, senão o líder dos anjos, que sempre tem sido o cabeça da igreja. Então, para Calvino, essa aparição aqui deste anjo, que tem o nome de Deus sobre ele, trata-se do cabeça da igreja. E para nós que somos cristãos, nós entendemos que o cabeça da igreja é o Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas vamos atentar aqui para os versos 20 até o 23. Veja o que diz aqui o profeta Moisés. Eis que eu envio um malach, um anjo, adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que eu tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz, e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti, e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Como dito, a presença desse anjo, ou desse mensageiro, meus irmãos, produziria orientação, proteção e sustento para os israelitas. Algo que um anjo comum poderia até fornecer para eles. Mas aqui temos alguns aspectos que não se aplicam a anjos comuns, como Gabriel e Miguel. Por exemplo, o fato deste personagem aqui ele ter autoridade para perdoar pecados e para guiar o povo. Aspectos que se aplicam apenas ao Messias, ao Senhor Jesus Cristo. Abra comigo em Miqueias e veja o que nós encontramos aqui no livro de Miqueias, uma profecia acerca da chegada do Messias. Miqueias capítulo 5 e versículo 2, onde Miqueias ele profetiza a vinda do Messias e fala de onde ele viria, de qual cidade ele nasceria. E diz o versículo 2 aqui do capítulo 5, do livro de Miqueias: E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Mas se nós formos ao Evangelho de Mateus, Mateus ele traz esse texto aqui de Miqueias no capítulo 5 e versículo 2 de uma forma um pouco diferente, um pouco mais explicada. Em Mateus, no capítulo 2, versículos 5 e 6, ele diz o seguinte, prestem bem atenção no que diz aqui, o evangelista Mateus. Ele diz assim, em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo, Israel. Então percebam que Mateus ele chama o Messias de guia, aquele pastor que guiaria o povo de Israel e que os colocaria no caminho correto. Ele é o guia do seu povo. Só que também, se nós olharmos aí para Isaías no capítulo 53, nós vamos encontrar que o Messias ele tem autoridade para perdoar pecados. Isaías 53, versos 4 até o 6. Isaías 53, versículos 4 até o 6. E diz assim, Isaías 53, versículo 4
até o 6, e diz da seguinte maneira: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o refutamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E o verso 12 diz assim, por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. E aqui Isaías, ele traz outros aspectos acerca do Messias que não são apresentados aqui a respeito desse guia que aparece em Êxodo 23, mas ele diz que ele também é intercessor e alguém que tem autoridade aí para perdoar pecados. E a Escritura vai nos provando que Jesus e o Pai são os únicos que têm autoridade para perdoar pecados. Veja que em Lucas, no capítulo 5, versículo 17 até o 26, nós vamos encontrar uma passagem aqui onde trazem um aleijado para que Jesus o curasse e o colocam ali por cima do telhado por conta da multidão que estava à frente e não tinha como passar, e desta forma eles descem esse homem enfermo ali pelo telhado e colocam diante de Jesus. E Jesus não só cura a sua doença, mas também perdoa-lhe os pecados. Veja o que diz aqui, Lucas 5, verso 17 ao 26. Ora, aconteceu num daqueles dias, estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, ou seja, ao telhado, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e os fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. E desta forma, meus irmãos, nós vemos aqui por este texto do Evangelho de Lucas que o único que tem autoridade para perdoar transgressões, perdoar pecados, é o próprio Deus. E nesse texto em que nós estamos meditando aqui, Moisés relata que este anjo ele tem autoridade para perdoar ou condenar pecados. Portanto, fica claro que esse mensageiro ele não pode ser um anjo literal, ou como diziam ali os rabinos judeus, um homem aqui desta terra. Esse mensageiro não pode ser literalmente um anjo, como os outros que foram criados por Deus,
ou como diziam os rabinos judeus, que especulavam que poderia ser Moisés ou Josué. Não há sentido nessas interpretações, pois esse mensageiro apresentado aqui, ele perdoa ou condena pecados. Ele guia e abençoa. Outro detalhe, Deus ele se identifica com esse anjo, pois diz que o seu nome está nele. Esta expressão, ela quer dizer que esse personagem, ele é da mesma natureza, da mesma substância divina do Eterno, de Yahvé dos exércitos. E desta forma, ele só pode ser uma das pessoas da Santíssima Trindade. Não é Gabriel, não é Miguel, não é um homem e muito menos um profeta aqui desta terra. Ele é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou como dizia John Gill, este anjo é um anjo incriado, ele não foi criado, ele é o anjo da presença de Deus, ele é o próprio Deus. Este anjo também é chamado pelo profeta Moisés de a face de Deus, ou nós poderíamos dizer a imagem de Deus. Abra comigo em Êxodo 33 e veja o que nós encontramos aqui a partir do verso 17. E veja o que está dito aqui. Êxodo 33, a partir do versículo 17 até o 23. Disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome. Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. E disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então aqui é proibido Moisés ver a face de Deus, e desta forma Moisés acaba chamando este anjo aí de a própria face de Deus. E o que nós encontramos aqui também no capítulo 1 de João, demonstrando que o Senhor Jesus, ele é a imagem do Deus vivente. Veja o que nós encontramos aqui em João, no capítulo 1. E diz assim, João capítulo 1, de versículo 1 até o 3, e diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E em Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, o autor da carta aos Hebreus ele vem confirmar o que João já havia escrito. Ele diz assim no versículo 3 do capítulo 1, Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Sendo assim, este mensageiro que aparece aqui na presente passagem, trata-se de uma cristofania. E o que é uma cristofania? É uma aparição de Jesus Cristo no Antigo Testamento antes de sua encarnação. Portanto, ele não é um anjo e muito menos um homem mortal. Ele está acima de todos os anjos. É o que nós vamos encontrar na carta aos Hebreus, ainda no capítulo 1. Veja o que nós encontramos aqui, no versículo 4. E diz assim, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles,
E aqui é dito que ele é superior aos anjos e que ele herdou um nome que é mais excelente do que o deles. E se nós formos no versículo 6, vai dizer que os anjos o adoram. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Os anjos e os homens devem adorar este personagem que aqui aparece, porque ele não é um mero anjo. Ele não é um profeta, ele não é um homem aqui desta terra, ele é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estes versos nos ensinam, meus irmãos, que mesmo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele sendo tão poderoso e tão grandioso, ele é um Deus que está presente. Ele está perto de nós e demonstra que se nós formos fiéis a Ele, fiéis à sua aliança, a aliança que Ele tem conosco, e não dividirmos a sua glória com nada e com ninguém, Ele nos oferece proteção e bênçãos espirituais e materiais também. Ele irá nos suprir tudo na hora da aflição, na hora da perseguição e afrontas do inimigo, se andarmos com Ele entendendo que Ele é o nosso melhor amigo. Ele estará presente se confiarmos em sua soberania e providência. Ele se fará presente, Ele tem uma aliança conosco que jamais irá se romper. Então, se nós entendermos que o Senhor Jesus Cristo ele fez uma aliança conosco na cruz do Calvário, entendermos que Ele é o nosso melhor amigo, caminharmos em adoração diante dEle, sem dividirmos a sua glória com nada e com ninguém, Ele irá fazer o que Ele prometeu para o povo de Israel. Ele irá nos suprir em tudo. Ele nos oferecerá tudo de bom. Ele nos dará as bênçãos que nós necessitamos para sobreviver aqui neste mundo. Ele estará conosco na hora da aflição. Mas não podemos dividir a sua glória com nada e com ninguém. Acompanhe comigo os versos 24 até o 28. Não adorarás os seus deuses, nem lhes darás culto. Então perceba que Deus ele está chamando a atenção do seu povo. Está dizendo, eu tenho aliança com vocês, não adorem falsos deuses, não lhe prestem culto. E ele segue, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirás totalmente e despedaçarás tudo, de todo as suas colunas. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte nem estéril. Completarei o número dos teus dias. Enviarei o meu terror diante de ti, confundindo a todo o povo onde entrares. Farei que todos teus inimigos te voltem as costas. Também enviarei vespas diante de ti, que lancem os heveus, os cananeus e os heteus de diante de ti. Não os lançarei de diante de ti num só ano, para que a terra se não torne em desolação e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Nesses versos, o Eterno ele segue expressando sua indignação contra as nações pagãs de Canaã, nações idólatras. E desta forma, Deus alerta o seu povo e diz que eles não poderiam jamais se contaminar com elas e nem se prostrar diante dos seus deuses fictícios, deuses fabricados pela mão humana. Essa foi a condição dada por Deus em sua lei, através do seu servo Moisés. Aqui é dito que os israelitas seriam protegidos, eles seriam supridos de suas necessidades espirituais e físicas, eles não teriam doenças, isso se eles se mantivessem fiéis ao Criador e à sua aliança. Em primeiro lugar, eles seriam supridos de alimento cotidiano, não faltaria pão e não faltaria água, suas mulheres seriam férteis e não teriam seus filhos abortados. E assim o Eterno faria os seus inimigos
desaparecerem, seriam expulsos de uma vez por todas. Então, em troca, Deus lhes daria saúde, prosperidade, vitórias e, por fim, seus inimigos seriam extintos. E talvez vocês possam se perguntar, mas e daí? O que esses versos me ensinam? Eles nos ensinam que o Criador, ele reprova e aborrece a idolatria, seja ela do tipo que for, prestada a homens ou a imagens e falsos deuses criados pela mente corrupta, depravada e réproba dos homens. Então este texto está mostrando para nós que Deus ele reprova e aborrece todo tipo de idolatria. Ele não quer adoração prestada a anjos, a homens, demônios, líderes espirituais, nada disso. Esse texto nos ensina que o Senhor Jesus Cristo ele é soberano. Ele não divide e jamais dividirá a sua glória com nada e com ninguém. Ele não vai dividir a sua glória com oficiais da igreja, tais sejam eles pastores ou presbíteros. Ele também nos ensina que o Criador ele reprova a adoração antropocêntrica, isto é, a adoração centrada no homem. Cristo abomina pseudo-igrejas que adoram seus líderes espirituais e se esquecem de Deus. Ele reprova aqueles que adoram celebridades do mundo gospel. Aqui está definido que esse tipo de adoração se tornou para ele aí como um mau cheiro, cheiro da morte. Cristo não está nesses lugares onde a sua palavra não é pregada, mas por outro lado, ele está entre aqueles que respeitam e obedecem a sua palavra. E se assim nos portarmos, honrando e adorando o Senhor e Salvador Jesus Cristo e vivendo a sua palavra, ele de fato estará entre nós. Mas temos que ser fiéis à sua aliança, dependendo de sua graça, sabendo que se ele nos abençoa, não é porque nós somos bons ou porque nós somos perfeitos. Ele nos abençoa porque ele é bom, porque tudo vem dele. Não tem méritos humanos na salvação e em nada que ele faz para nós. Se fosse depender de méritos nossos, nós não receberíamos nada, porque de fato o nosso coração ele é sujo e inclinado para as coisas desta vida. Então nós devemos, em submissão, agradecer a Deus por tudo que ele tem feito, porque se ele tem nos abençoado, é porque ele é bom, porque ele é soberano. Versos 29 até o 33 diz assim, Não os lançarei de diante de ti num só ano, para que a terra se não torne em desolação, e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Porém os teus limites desde o Mar Vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o Eufrates, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances de diante de ti. Não farás aliança nenhuma com eles, nem com os seus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que te não lancem e não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, isso te será por cilada. Então percebam, meus irmãos, que Deus ele segue insistindo com o seu povo que se eles se mantivessem fiéis à aliança com ele, pouco a pouco ele lançaria fora todas as nações inimigas e demarcaria os limites aí da terra de Israel. Por isso o Senhor alerta os israelitas novamente e diz a eles para não se unirem com os pagãos, nem fazerem alianças com eles, porque se assim agissem, eles seriam corrompidos e pecariam contra Deus, e isso se tornaria uma cilada para eles. Cilada aqui neste texto, meus irmãos, no pensamento hebraico antigo, refletia algo mais severo do que uma simples queda no pecado. Refletia uma queda para a destruição, para o sucumbimento.
E desta forma, ele está dizendo ao seu povo que se eles adorassem deuses pagãos, eles seriam destruídos de uma vez por todas. E isso nos ensina, independentemente do quão espirituais ou consagrados a Deus sejamos, se tivermos comunhão com os ímpios, e com essa cultura pagã e suja que está implantada aqui neste mundo, com certeza nós seremos corrompidos e pecaremos contra Deus. Desta forma, nossa única saída é fazermos o que Israel não fez. Devemos nos guardar e nos separar do pecado e da sua aparência. O mundo caminha a passos largos em direção ao inferno, por meio aí do seu relativismo, depravação moral e ideologias espúrias. Nós, como cristãos, devemos confiar e clamar pela ação do Espírito Santo e andar na contramão de tudo isso, não nos conformarmos com a sujeira deste mundo. E mais uma vez eu insisto, isso só é possível se de fato entendermos a soberania divina, entendermos que é Ele que está no controle, não nós. E se nós entendermos também a soberania divina, Ele começou a boa obra em nós, e sendo assim, Ele irá providenciar tudo para que a sua obra conclua. Então, se nós entendermos que Ele está no controle, nós vamos entender que Ele está providenciando tudo também para que a sua obra termine em nós. E por isso, se você entende que você não dá conta sozinho, você pode clamar no seu coração e dizer: Jesus, toma conta da minha vida, toma conta do meu ser, porque sozinho eu não consigo te honrar. Sozinho eu vou caminhar para a idolatria, sozinho eu vou caminhar para o pecado, sozinho eu vou fazer qualquer coisa, menos te adorar. Mas se o Senhor estiver no controle, Jesus, eu sei que o Senhor pode fazer muito além do que eu possa imaginar. Esses versos também nos ensinam que o pecado e a corrupção não serão tirados de nós de uma vez só, mas através de um processo que nós já conhecemos, um processo que nós chamamos de santificação. E assim como os inimigos de Israel, eles não foram tirados em um só ano, e a idolatria, ela não foi retirada de uma só vez, mas foi retirada aos poucos. Assim será a santificação. Aos poucos o pecado e os sentimentos do nosso coração corrupto serão tirados. À medida que o Espírito Santo for trabalhando no nosso coração, nós vamos entendendo o que devemos fazer. Muitas vezes é necessário, meus irmãos, rompermos laços, e assim como Abraão se separou do seu sobrinho Ló, para que o Senhor completasse o seu trabalho, desta forma, empecilhos que hajam em nossas vidas devem ser removidos, para que possamos viver a vontade soberana do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu trago uma reflexão para você que me escuta nestes momentos. Analise a sua vida, veja o que é que está te impedindo de servir a Deus, o que é que te impede de adorá-lo na sua perfeita vontade, na vontade soberana do Criador. Aquilo que estiver te interrompendo, aquilo que estiver sendo um empecilho na sua vida, é necessário que você remova, que você caminhe em direção à cruz. Esse texto mostra um Deus presente, que guia e cuida do seu povo, um Deus que repudia o pecado e a idolatria, um Deus que é fiel à sua aliança, um Deus que segue nos chamando para ter comunhão com Ele. Deste modo, reflita em quem você está colocando a sua fé. É em Deus ou é em qualquer outra coisa? Amém? Que Deus possa nos abençoar e que Deus possa abrir o nosso entendimento para que possamos nos manter fiéis à sua aliança e caminharmos entendendo que Ele é o nosso melhor amigo. Não quebre jamais a aliança que você tem com Ele, porque os israelitas quebraram e não conseguiram viver a perfeita vontade de Deus para eles. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente.